E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar vendo um pouco mais sobre a camada de rede do protocolo TCP/IP. Bom, lá dentro da camada de rede TCP/IP, lá tem um protocolo lá, certo? Esse protocolo é o principal protocolo que existe lá dentro, que é o protocolo IP. Inclusive, é um dos nomes que se dá à pilha de protocolo TCP/IP. Lembra que a gente falou lá na camada de transporte que o TCP fazia parte desse nome, né? Esse nome dessa pilha de protocolos? Pois é. E aí tem aí o casado dele, que é o IP. O IP fica na camada de rede. Por que, que o IP qual é a importância do IP nesse sentido? É que ele é o endereçamento, né? Ele é o endereçamento de endereços lógicos, certo? Certo? Ele não é um endereço físico, como é o endereço MAC que fica na camada de enlace, lá, camada física, tal, certo? Não, é um endereço MAC, certo? Ele não é predeterminado assim, fixamente, para que todos usem o mesmo, entendeu? Não é nada disso. A gente vai entender um pouco mais sobre ele. Ele pode ser renovado de tempo em tempo, assim que você desliga a máquina e liga de novo, ele se acaba ganhando outro IP, entendeu? Outro endereçamento. A gente vai ver todas essas atenuantes aí do que acontece agora, beleza? Vamos lá. Bom, o que nós vamos estudar hoje, agora, é a pilha de protocolo TCP/IP. Né? E essa pilha de protocolo TCP/IP nós temos lá na camada de rede o protocolo IP, que é o Internet Protocol, certo, pessoal? Bom, esse Internet Protocol, certo? Ele é um endereço de conexão, ok? Endereço de conexão. Ele não é um endereço físico, né? Ele não é um endereço que fica ali eternamente ali ligado ao dispositivo, né? Ou a máquina, ou o roteador, ou sei lá, o celular, entendeu? Ele não é fixo, né? Ele não é fixo, ele não é eterno. Ele vai se renovar, certo? Justamente por causa disso, porque ele é um endereço de conexão. Ou seja, se você pegar a máquina e levar para outra rede, ele vai receber outro IP, outro endereço lógico, outra conexão, certo? Bom, ele é um endereço único para cada estação ou roteador em uma mesma rede. Ó, isso aqui é interessante. Na sua casa, por exemplo, o seu celular ele recebe lá um endereço IP, certo? Ele recebe um endereçamento. Então, na sua casa, ele é único. Mas quando você sai da sua casa, aí você vai para o seu trabalho, tá entendendo? Você vai receber outro, ou seja, um outro endereço único, único para aquela rede, né? É isso que o texto vem dizendo, né? Os autores, Musharraf e Furuzan. E ele é um endereço universal. Por quê? Porque, veja bem, o IP ele tem que ser universal, porque eu não posso ter uma tecnologia diferenciada para minha casa e ter uma tecnologia diferenciada que vai receber outro formato, outro tipo de formato de endereçamento lógico em outro lugar. Né? Não tem, isso não existe, senão não vai funcionar, né? Então ele precisa ser universal, certo? Então é isso. Bom, e ele vem em duas versões, certo? O IP, né? O Internet Protocol vem em duas versões: o IPv4 e o IPv6. Bom, o IPv4 ele é o mais comum, né? Ele é o mais comum, é o que a gente usa hoje, certo? Que a gente utiliza hoje nas nossas redes residenciais, empresa, né? E assim vai. Mas eu acredito que para o futuro, as coisas como estão avançando muito e ainda tem o advento da internet das coisas, né? Para quem não sabe, a internet das coisas são objetos que têm endereçamento também, uma roupa que tem um endereço IP que vai receber alguma informação pela internet, um relógio, um chapéu, um óculos. Então, são tecnologias vestíveis, né? Chamado WBANs, né? São os W, chamados WBANs. Os WBANs, que são tecnologia vestíveis, possivelmente, certo, como vão ser muitos, vão existir muitos, certo, aí nós vamos ver aí o IPv6 entrando nisso na internet das coisas. Internet das coisas, certo? Na internet das coisas. Então o PVC vai ser muito forte nesse momento em que tudo for conectado à internet.
Por enquanto, nós estamos trabalhando com o IPv4, é o que nós vamos estudar, é o nosso objeto de estudo, beleza, pessoal? Então é isso aí. O IPv4, ele é um espaço de endereço, né? Ele é espaço de endereço, ou seja, ele ocupa um espaço de endereçamento lógico dentro de qualquer tipo de equipamento. E esse espaço de endereçamento, certo? Ele tem lá como a premissa o seguinte, certo? Se eu estou trabalhando, se ele o formato dele é em bits, né? O formato dele é em bits. E bits, o que nós temos em bits? Nós temos o 0 e o 1. Então, nós temos, então, dois formatos, né? Isso, por exemplo, esse espaço de memória pode ser ocupado pelo 0, certo? Ou esse espaço de memória pode ser ocupado pelo 1, não é verdade? Então, isso que acontece. Então, se eu tenho n bits, né? Vamos lá. Para cada bit, um bit é o espaço, certo? Então, é o espaço que eu tô lidando. Então, para cada bit, certo? Eu tenho n bits, eu tenho um espaço de endereço será igual a 2n, 2 elevado a n, certo? Por quê? Porque são dois elementos que podem ir no mesmo espaço. Para cada bit, pode ir o 0 ou pode ir o 1. Então, 2 a n. Bom, vamos dar um exemplo aqui para a gente ficar entendido melhor nesse sentido aqui, tá? Bom, vamos supor que eu tenha 8 bits, né? Lembrando, para cada bit eu posso ocupar com dois elementos, certo? Binário, que é o 0 ou o 1, certo? Então, 8 bits, eu tenho 2 elevado a 8, certo? Que vão ser 256 endereços que o protocolo utilizará. Olha que interessante. Se ele me der 8 espaços de bits, certo? Então, esses 8 espaços de bits, o protocolo utilizará, né? Poderá ser utilizado com endereços lógicos, certo? Com endereços lógicos, 256 combinações, certo? De endereços lógicos. Perfeito? Isso tem que ficar bem claro, certo? O endereço lógico, eles são endereçamentos. Cada máquina vai ter um endereçamento, certo? Dentro da minha rede aqui, da minha residência, a minha máquina tem um endereçamento, o meu celular tem um endereçamento, o meu tablet, minha Smart TV tem um endereço lógico dele, certo? Então, se neste caso, ele não é assim, tá, pessoal? Como eu tô aqui escrevendo aqui, ó, certo? 2 a oitava, ele não é assim, eu só tô dando um exemplo de que se fosse 8 bits, certo? No caso, 8 bits, certo? Seria 2 elevado a 8, e aí que seriam 256 endereços diferentes que poderiam ser utilizados que o protocolo podia utilizar dentro dessa rede, certo? Só que aí fica a questão, né? Como ele utiliza, né? Quais são as características dele, né? Então a gente vai tentar aqui responder essas duas perguntas aqui. Como ele vai utilizar e quais são as características dele. Bom, primeiro vamos olhar para as características, tá, pessoal? Ó, o IPv4, ele utiliza 32 bits. Eita, professor Maurício, não é 8 bits não, né? Não, cara. São 32 bits. Ou seja, ele pode utilizar mais de 4 bilhões de endereços de conexão. Certo? Diga aí. Agora, gerencia isso aí. 4 bilhões de endereços diferentes. Combinações de endereços diferentes. É difícil, né, pessoal? Mas tudo bem. A gente tem algumas ferramentas que a própria literatura, né, as pessoas que inventaram o protocolo, né, eles tiveram a ideia, então eles conseguiram classificar, conseguiram dividir, né, que nós vamos ver mais tarde isso aí, certo? Só fique com isso na cabeça. IPv4 utiliza 32 bits, certo? E esses 32 bits equivalem a mais de 4 bilhões de combinações de endereços que o protocolo poderá utilizar. Endereços lógicos, tá, pessoal? Vamos lá, vamos entender um pouco mais
já olhando para a notação dele, né? Como ele pode ser notado, né? Como ele podemos escrever esse endereço. Ah, a gente pode escrever esse endereço em binário, né? Aqui, como eu estou falando, tô mostrando aqui para vocês, nesse exemplo 1 aqui. Podemos fazer aqui como exemplo 2 e podemos fazer aqui como exemplo 3 aqui, hexadecimal. O exemplo 2, decimal. Olha só como que ele é feito, como ele é construído, né? Para cada octeto, ou seja, para cada 8 bits, aqui ó, 8 bits, certo? Eu tenho um elemento em decimal, certo? Um elemento em decimal. Porque o endereço IP, certo? Ele é de 32 bits divididos em 4 octetos. Certo? 4 octetos, ó. Esse é o primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Ele é assim que funciona. Certo? Ele é dessa forma que ele funciona. Então, como ele é e aí ele é dividido por um ponto, tá, pessoal? Esse pontozinho aqui, ó, não é vírgula, não é espaço, ele é um ponto, tá bom? Então são 32 bits dividido em 4 octetos, certo? Octetos de bits, ou seja, 4 conjuntos de 8 bits, certo? Perfeito. Esse primeiro conjunto binário, transformando ele, dá 128, certo? Por quê? Porque o último aqui está ligado. Depois a gente vai aprender a fazer essas transformações. Eu só estou dando aqui como ele pode ser notado, como é a notação dele, como a gente pode escrever esse endereço IP, esse endereço lógico, né? Então, esse segundo aqui, né, equivale a 11. Esse terceiro equivale a 3. Esse quarto a 31. Então eu tenho ele aqui em decimal. Agora eu pegando esse conjunto todo, 128, 11, 3 e 31, eu posso escrever ele em hexadecimal, certo? Que é esse cara aqui. Ok, pessoal? Na verdade, ele vai aparecer para a gente na rede de computadores, tipo assim, ó, 80, 2 pontos, 0B, 2 pontos, 03, 2 pontos, 1F. Vai aparecer assim, tá, pessoal? Certo? Vai ser o endereço IP. Vai aparecer dessa forma aí. Beleza? Bom, então vamos entender agora essa questão da transformação, né? Como ele se transforma, como é que ele faz isso. Vamos pegar aqui como é que ele chegou nesse 11 aqui, ó. Então vamos pegar esse cara aqui, ó, certo? Para a gente entender. Ele pegou aqui, ó. Tem 1, 2, 3, tem 4 zerozinhos ali, né? Aí 0, 1, 1. Beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Eu tenho esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui que eu estou trabalhando. Beleza, pessoal? Certo? Então tá. Trabalhando com esse cara aí agora. Olha só como é que ele faz a transformação. Como que é feita a transformação? Base 2. Ah, isso é importante falar. Isso aqui, gente, é binário. Se é binário, ele é base 2, porque é 0 e 1. Certo? Então, base 2. Esse aqui é decimal. Então, eu estou trabalhando aqui na base 10. E na hexadecimal, eu estou trabalhando na base 16. Certo? Então, quando eu saio da base 2 para a base decimal, certo? O que eu preciso saber? Eu preciso contar o número de casas, certo? Daqui para cá, certo? Contando o número de casas e começando a numerar esse número de casa com 0. 0. Vou fazer de outra cor, pessoal. Vou fazer de outra cor aqui. Vou começar aqui com azul, certo? Então, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Professor, por que só deu 7 se é 8? Porque nós começamos com 0, certo? E é para começar com 0. Pois bem, como é que se faz a conversão agora? A conversão é muito simples. A conversão é daqui para cá, lembre-se, daqui para cá, certo? Então, eu vou pegar esse elemento aqui, 1 vezes a base 2 elevado ao que é o índice dele, 0. Certo? Olha que interessante. Olha que interessante. 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? O próximo. O próximo, então, a mesma coisa. Ele é 1, não é isso? Ele é 1. Vou pegar aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. 1, certo? 1. 1 vezes a base, tá aqui a base. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 1, 2. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Eu vou pegar esse cara aqui agora. Agora vai ficar interessante. Então ele é 0. 0 vezes 2 elevado a 2. Certo? Que é esse índice aqui, ó, 2. Ok? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 0, 0. Não é isso? Perfeito. Vamos continuar. O próximo. 3. Então ele é 1. 1 vezes 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Certo? Beleza. Próximo. Observou que aqui vai dar 0, porque todo mundo multiplicado por 0 vai dar 0, não é isso? Então eu já posso dizer aqui, ó, que eu corto esses caras aqui, ó. Né? Eu já podia até dizer isso aqui também, que já que eu vi isso, todos eles que forem multiplicados por 0 vai dar 0, tá bom? Então a gente tem que entender isso aí, matemática pura, certo? Agora eu vou pegar esses elementos aqui que eu não cortei, vou cortar isso aqui, esses aqui que apareceram, então, ó, 1 mais 2 mais 8, certo? 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Olha aqui quem é o cara aqui, ó, o 11. Viu? Como é que faz? Como é que é fácil? Agora eu quero que você perceba o seguinte. Vamos supor que eu tenho todos os elementos ligados. Vamos chamar de ligado e desligado, porque é exatamente isso que acontece, tá, pessoal? Quando você fala em circuitos, você fala em rede de computadores, você fala também em elementos que tá mandando sinal e que não tá mandando sinal, que é binário, certo? Então, ao ato que ele é 1, tá mandando sinal. Ao ato que ele é 0, ele não tá mandando sinal. Então vamos ligar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Certo? Olha só, vamos colocar o índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo, pessoal? Beleza. Ele é da base 2, né? Vou colocar de outra cor agora para a gente poder resolver. Então, olhem só o que acontece quando todos eles estão ligados. Veja bem se você vê um padrão nisso aí. Olha lá. 1 vezes 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é igual a 2. 1 vezes 2 é igual a 2. 1, 4. 1 vezes 2 elevado a 3, 8. 1 vezes 2 elevado a 4, 16. Opa! 1 vezes 2 elevado a 5, 32. Ih, rapaz. Tem um padrão aqui, não tem, pessoal? Não tem um padrão? Olha lá. Isso aqui é uma PG de 2. Certo? Se é uma PG de 2, o que eu preciso fazer? Eu vou apagar aqui
Eu vou apagar esse lado aqui para a gente fazer um outro exemplo agora nesse sentido que eu acabei de dizer para vocês aqui, ó. Eu acabei de mostrar para vocês. Apagando aqui direitinho. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar esses caras aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Opa. Não. Beleza. Peguei eles aqui, ó. Certo, vamos lá. Vamos trabalhar eles, tá certo? Vamos trabalhar eles aqui com o azul mesmo. Vamos trabalhar com o azul. Vamos lá. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Eu vou colocar aqui. O índice dele. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito? Base 2. Não é isso, pessoal? Então tá. Só que eu não já sei que é uma PG de 2. Então eu sei que aqui, ó, vai corresponder o quê? Corresponder a 1. Aqui vai corresponder a 2. Deixa eu botar esse 1 aqui melhor. Aqui vai responder a 4. Aqui vai responder a 8. Aqui vai responder a 16. Aqui vai responder a 32. Aqui vai responder a 64. E aqui vai responder a 128. Só que eu não falei que quando você multiplica por 0, né? Lembra que 1 lá tinha um 0 aqui? Então isso aqui tudo vai dar 0? Não é isso? Então, ó, eu posso cortar, ó. Cortei, cortei, cortei. Agora eu fico somente com esse pessoal aqui, ó. Certo? Esse pessoal aqui. Ou seja, do 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Não é isso? Então tá. 4 mais 2, 6. Certo? 6. 7. 7 com 8 dá 15. Mais 16. Então aqui nós temos 16 mais 15. Nós temos aqui 5. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 1, 3, 31. Certo, pessoal? Ó o 31 aqui, ó. Ok? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora o número decimal e transformar ele num número binário. Para vocês verem como é que é feita a conversão inversa também sobre isso. Vamos lá, vamos pegar esse número ali, 128, certo, pessoal? E aí, para fazer isso, é só você ir dividindo por 2. 2, certo? Aqui, 12, dá 6, dá 0, desce 8, dá 4, dá 0, 2. 2, aqui dá 32, dá 0. 2, dá 16. Certo? Dá 0. 2, dá 8, dá 0. 2, dá 4, dá 0. 2, dá 1, opa, dá 2, dá 0. E 2, dá 1, dá 0. Pois bem, olha só aqui, ó. Se você pegar agora, botar em vermelho agora, pegar daqui para lá, olha o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igualzinho tá aqui, ó. Perfeito? Então você pode fazer tanto a transformação da base 2 para a base 10, para saber qual é o binário, qual é, né, que depois vai ser interessante a gente saber qual é a classe
qual é a classe que ele pertence, certo? Qual é as subdivisões, certo? Que eu posso fazer, entendeu? Das redes, dos prefixos, dos sufixos. A gente vai entender isso aí mais tarde. Por isso que é importante a gente saber essa questão de conversão. Conversão de binário para decimal, decimal para binário. Então aqui eu mostrei para vocês a conversão do binário para decimal e do decimal para binário, como é que é feita. Certo, pessoal? Olha, adiante a gente vai ter a hierarquia dos endereços, né? Tá vendo esse tamanhozão aqui desse endereço binário aqui? Pois é, existe uma hierarquia de endereços aqui, certo? E para a gente entender um pouco mais sobre essa hierarquia de endereço, a gente tem que subdividir eles em prefixos, certo? Prefixos e sufixos. Esse sufixo aqui, eu também posso chamar ele de hosts. E esse prefixo aqui, eu posso chamar ele de rede. Certo? Beleza. A quantidade de bits que eu utilizar no prefixo, certo? Vai ser essa formulazinha aqui, ó. 32, certo? 32 menos n. Porque eu não tenho 32 aqui, ó. 32 bits. Então, n, né, a quantidade que eu usei para o prefixo. Então, 32 menos n. Vai ser a minha quantidade de sufixo. Certo? Vamos lá. Vamos entender um pouco mais isso aqui, ó. Entender um pouco mais isso aqui. Se eu usei no prefixo 16 bits para a minha rede, quantos hosts ou quantos sufixos eu obterei, né? Eu terei. É fácil. Olha lá. 32 menos 16 é igual a 16. Então eu terei 16 sufixos. Certo? Bom, e se eu usar somente 8 bits? Vamos lá, esse aqui é o exemplo 1, certo? Vamos lá, exemplo 2. E se eu usar 8 bits para prefixo? Vamos ver? Então eu tenho 32 menos 8. Aí eu terei quantos sufixos? 24 sufixos. Certo, pessoal? E o inverso também pode acontecer. Eu posso usar 24 sufixos, prefixos. Aí eu terei, né? Olha lá. Vamos lá. Exemplo. Daqui um exemplo. Um exemplo 3. Exemplo 3. Certo? Então, se eu tenho 24 bits para prefixo, então eu terei 32 menos 24, que é igual a 8 bits para sufixo. Perfeito, pessoal? Então é isso que acontece, tá? Na próxima aula a gente vai ver o endereçamento pelas classes e isso vai ficar mais nítido para vocês, essa relação de sufixos e prefixos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.